Olá, peregrinos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje eu vou começar a contar um pouco das minhas experiências junto com a luz. E vou começar pelo meu despertar, ou como eu considero estar despertando, né? Bom, por que eu vou contar como foi meu despertar? Por um motivo. Muitas pessoas provavelmente estão sem explicação, passando pelos mesmos sintomas que eu passei, ou outros diferentes de despertar e estão sem saída, sem saber o que fazer, o que está acontecendo com elas. Tem uma coisa dentro de mim, sabe, pedindo para eu explicar e que eu tome essa iniciativa para explicar como foi o meu despertar e pedir para todos vocês que estão escutando também fazerem a mesma coisa. Expliquem vocês também como foi o despertar de vocês. Se vocês quiserem, gravem o despertar de vocês num bloco de notas, numa gravação de áudio. Enviem pro e-mail que está na descrição do vídeo. Ou se vocês não quiserem enviar pro e-mail, gravem vocês o despertar de vocês e postem aí no canal, no Semente das Estrelas, no grupo do Facebook, e compartilhem com todos, para que todos possam ver, ouvir como foi o nosso despertar e terem uma noção do que é o caminho com a luz, do que é o ser multidimensional que nós somos. Elas vão se achar. Eu garanto que isso vai ser muito útil para outras pessoas verem o nosso depoimento e poderem seguir o mesmo caminho também, se é que vocês me entendem. Deem algum jeito, gravem o despertar de vocês, envia por e-mail para a gente postar aqui no canal e podemos compartilhar essa mensagem com muitas pessoas e essas pessoas poderem achar o caminho delas perante a luz. Então eu vou começar a contar como foi primeiramente o meu despertar, ok? Vamos lá. Tudo começou quando eu tinha 15 anos, né? Foi por volta do ano 2000, 2002, um pouco mais, eu não lembro muito bem. Eu morava numa outra casa e eu sentia que tinha algo estranho com o mundo, sabe? Desde que eu era pequeno, eu conversava com uma preta velha da minha mãe. Ela sempre me deu conselhos, mas sempre deixou eu seguir meu próprio caminho. Nunca disse algo que pudesse comprometer o meu livre-arbítrio, o meu destino ou algo do tipo. A minha mãe, ela é espiritualista, ela é de Umbanda. Eu nunca me identifiquei em si com a religião umbandista. Eu nunca me identifiquei com o espiritismo. Eu sempre ia com ela, mas eu não sentia aquela vontade, aquela satisfação de estar ali, naquele momento, naquele lugar. Eu não sei, é algo inexplicável. Sempre faltava algo dentro de mim. Eu ainda precisava de algo que eu não sabia o que era. É muito estranho contar isso, porque às vezes não tem identificação. Mas pelo fato de eu não gostar de estar lá, eu sempre conversei com essa preta velha da minha mãe, que se chama Vovó Rita das Pedreiras. Minha mãe, ela é clarevidente. E põe clarevidente nisso. Mas só tem um problema. Ela tem medo de ver as coisas. Fazer o quê, né? Eu, pelo contrário, sempre tinha curiosidade. Eu sempre fui pesquisador, nunca me apeguei em uma só religião. Sempre fui de pesquisar, de buscar, de saber a verdade, onde eu estava me metendo, o que eu estava fazendo. Antes de entrar de cabeça em qualquer tipo de religião, eu sempre pesquisei. Pesquisei bastante, muito bem o assunto. Eu tinha algo dentro de mim que queria algo, mas nem eu mesmo sabia o que era. É como uma vontade de completar algo em você, de não estar satisfeito dentro de uma religião específica, de olhar para o céu, para as matas e pensar, existe algo que eu ainda não estou vendo. O que está faltando? Eu perguntava para mim mesmo. Quando eu podia conversar com a preta velha da minha mãe, eu perguntava e ela falava que um dia eu ia saber que era tudo isso que eu sentia. Foi quando eu fiz 16 anos, eu tive minha primeira projeção astral. Nem sabia o que era isso, mas eu tive. Hoje em dia eu tô falando que é projeção astral porque hoje em dia eu sei o que é projeção astral, mas na época eu nem sabia. Eu estava em casa, deitado na cama, conversando com meus irmãos.
Isso já na projeção astral. Foi quando eu olhei para a parede e vi um quadro com a minha irmã. Ela estava com o maior barrigão. Quando eu olhei, eu fiquei espantado. Veio uma força que prendeu todo o meu corpo e eu não conseguia me mexer. Somente podia falar e escutar. E a voz dizia: shh, não fale nada. A voz falava pra mim. Era uma voz feminina. Você não pode falar pra ela que ela está grávida. E a força me levava pra debaixo da cama e de repente eu já estava em um corredor caminhando. Quando cheguei em um quarto, era uma mesa de hospital e vi minha irmã deitada lá com o filho entre os braços. E novamente a força me trouxe todo o caminho de volta pelo corredor até a porta e eu acordei. Eu fiquei aflito com aquilo, isso nunca tinha acontecido comigo. Esse sonho era tão real, tão claro, tão explicado. E para o meu espanto e o de vocês, minha irmã ainda não estava nem grávida. Ela só ficou realmente grávida alguns meses depois. Então eu perguntei para a Preta Velha o que tinha sido esse sonho. E por mais amedrontador que parecia, eu tinha gostado da sensação de leveza, de liberdade, da energia sutil que prendia o meu corpo astral e me passava aquela mensagem. Então ela me explicou que eu não podia contar para os meus pais na época, que eles não iriam aceitar. Gente, isso deu um problema gigante. Um dos principais motivos da separação dos meus pais foi isso. Agora vocês sabem o porquê que eu não podia contar, né? Enfim, às vezes, gente, tem coisas que devem seguir o percurso que elas vieram para cumprir. Eu só vi isso porque eu pedia muito para saber como era que minha mãe via as coisas. Eu tinha muita curiosidade, mas eu ainda não estava pronto. Somente com 20 anos eu estaria pronto para ver, lá na frente, né? Um belo dia eu estava conversando com ela, com a Preta Velha, e então ela me disse uma coisa. Criança, ela me chama de criança. Criança, o seu mundo vai passar por uma coisa muito importante. Isso era em 2004, 2006, por aí. Ela falava, tudo vai mudar. Vai ser algo muito grande. Olha isso, gente. Eu imaginava que eu achava que era um asteroide que ia cair na Terra, que ia acabar com tudo e muitas outras coisas como todo mundo imagina, né? Porque tinha acabado de sair do ano de 2000 e a gente acreditava que no 2000 tudo ia acabar, né? Essa cabala é fogo, fica manipulando a gente, colocando medo nas criancinhas indefesas. E esse é o principal foco deles, né? Mas enfim, eu perguntava pra ela, o que vai acontecer? Ela falava, agora eu não posso falar, mas você vai saber quando chegar o momento. Eu falava assim pra ela, vó, quando chegar a hora então a senhora me fala pra eu passar a mensagem e salvar o máximo de pessoas possíveis. Olha o meu espírito de salvador, né? Tadinho de mim. Aí ela falou, tá bom criança, pode deixar. Então os anos foram passando, eu vivendo minha vida normalmente. E foi sendo anunciado esse lance do ano de 2012, que o 21 de dezembro ia chegar e todo mundo imaginava que era o fim do mundo, que o mundo ia acabar novamente. E assim foi, né? Em geral acreditando nisso, né? Esse mundo é um problema. Mais uma vez eu acreditando que o mundo ia acabar. Cada vez mais energia inconsciente para esse assunto. Te dava mais energia, mais energia. Foi então que eu resolvi entrar pra igreja, né? Falei, eu vou entrar pra igreja. Vou virar evangélico. Não aguento mais ficar nesse mundo sem achar um caminho. Eu achava que era uma namorada, eu namorei, nada de completar o que eu queria. Entrei pra igreja. Tô eu lá na igreja, assistindo o culto e etc. Toda vez um obreiro da igreja, um obreiro, aqueles pastores que ficam ali pedindo, vamos lá na frente, aceita Jesus, etc. Se converta pra Jesus. Eu me senti incomodado demais com aquele assunto, sabe? Eu não gostava que eles ficassem vindo me chamar, deixasse que eu ia por minha livre e espontânea vontade. Aí chegou um dia que eu cheguei assim, né? Eu tava no culto, aí fechei o olho, meditei e pedi assim, Senhor, ou sei lá quem me ouvia, né? Ali dentro da igreja, eu pedia, Senhor, eu fico incomodado demais com esses carinhas vindo aqui me pedir pra eu me converter. Por favor, eu quero ir lá na frente. Somente quando o meu coração pedir. Manda esses carinhas pararem de vir aqui me encher o saco e pedir pra eu me converter. Por favor, Senhor. Eu agradeci, falei, obrigado. Mas tem um detalhe. Eu ali dentro da igreja e aquele negócio dentro de mim falando comigo, dizendo, aí não é o seu lugar. Não é isso que você tá procurando. Sai daí, vai embora. Eu lutava contra aquela voz e ficava ali, né? Falava, eu não, vou ficar aqui. E fiquei lá. Gente, eu não quero que vocês acreditem na minha história, mas esse foi o meu despertar. Só tô contando como foi o meu despertar, ok? Depois que eu fiz aquele pedido em oração, por incrível que pareça, nunca mais apareceu um obreiro da igreja pra me pedir pra mim ir lá na frente. Acreditem se quiser, mas foi exatamente isso. Eu falei, nossa, funcionou.
Semanas depois, eu fui me convertir, né? Fui lá na frente, aceitei Jesus e toda aquela historinha. Pronto, agora eu era evangélico, parceiro. Agora não tinha ninguém que me tirasse do caminho. Tô feliz, me deixa aqui. Mas por mais que eu estivesse ali dentro da igreja, aquela coisa dentro de mim, novamente falando que ali não era o meu lugar. Quando não é pra ser, não é. Porque dizem, a igreja são raros os que vão ali pra procurar a Deus. Realmente ali estão as pessoas que precisam de ajuda em alguma coisa de sua vida cotidiana, ou financeira, ou amorosa. Algum apego, alguma pessoa. A pessoa tá ali por um motivo, menos realmente buscar a Deus, né, que são raros. Pode até ter um ou outro, mas são muito difíceis. Então, com 20 anos que eu realmente tive a minha experiência real, lúcida, com projeção astral pela primeira vez. Eu tava sentado no sofá e um amigo meu compartilhava aluguel comigo. Então eu tava deitado, dormindo de manhã cedo. De repente, eu acordei e senti eu preso fora do meu corpo. Eu não conseguia me mexer. Eu via tudo ao meu redor, mas eu não conseguia me mexer. Eu fiquei, sabe, desesperado daquela forma que eu me sentia. E eu fazia maior força. De repente eu conseguia me mexer, respirava e dava um grito no meu amigo. Ele levantava desesperado. O que foi, cara? Eu contava pra ele o que tinha acontecido e tal. Ele falava, nada, cara, isso é coisa da sua cabeça, tititi, bababá. Eu falei, tá bom. Depois, na próxima noite, aconteceu de novo a mesma coisa. Eu comecei a ficar desesperado, a perguntar o que estava acontecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Então, eu ficava em catalepsia projetiva. Esse é o nome, como eu ficava. É você tá vendo tudo ao seu redor, mas você não consegue ver. Você não consegue se mexer. E quando você volta, é um medo, como eu já li uma vez, é o pior medo. A catalepsia é o pior medo que você pode ter quando você não conhece. Mas é um dos piores medos que pode ter na sua vida. Então, aconteceu a primeira, aconteceu a segunda. Na terceira vez que aconteceu, eu, nesse preso fora do corpo, eu consegui esticar o meu braço até uma certa distância, né, do meu corpo. Gente, quando eu estiquei meu braço, eu senti uma energia. Eu toquei no campo de força que... O campo parecia essas peles de cobra, sabe? Um couro de cobra, meio cartiloso. Foi aí que eu me desesperei. Eu tomei um susto, voltei pro corpo na hora. Levantei, saí gritando no meio da casa que nem um maluco. Vocês não vão conseguir. Eu pensava que era o diabo, que era o povo da igreja, que eram os bichinhos ruins dentro da igreja, que não queria que eu fosse pra igreja. E eu desesperado, gritando que eles não iam me levar, que eles não iam conseguir fazer eu sair da igreja, que eu ia continuar lá, e etc, e blá, e tititi. E quebrei, dei um soco, eu tava com tanta raiva que eu dei um soco na janela de madeira, rachou a janela toda. E eu quebrei as coisas, e eu fiquei desesperado naquele dia. Acho que escutava a minha voz a um quarteirão de distância, escutava eu gritando de desespero, de que conversando com ninguém. Parecia um maluco, conversando com ninguém, né? Falando que não ia conseguir fazer eu sair de onde eu estava. Esse foi a minha primeira experiência lúcida, que eu fiquei desesperado. Então, passaram-se alguns anos, foi quando eu fiz 25 anos, eu tava pesquisando alguma coisa na internet, que eu era muito curioso, eu vivia pesquisando na internet. Foi quando eu vi um link falando sobre a Terra Oca, né, no YouTube, os nossos irmãos intraterrenos. Então eu cliquei e falei, nossa, que interessante, que curioso. Eu comecei a ver aquele mapa da intraterra. Se vocês buscarem no Google aí, botar Terra Oca, vai aparecer um globo com a Terra Oca, com os mapas, etc. E eu achei aquilo show, eu achei aquilo muito sinistro, muito legal. A primeira impressão, eu não acreditei muito, né? Normal. Mas continuei pesquisando e achei um outro vídeo de uma outra entrevista, que era na Rádio Tupi. Eu acho que era isso, Rádio Tupi. E falava sobre projeção astral. Eu cliquei pra ver o que tinha, e que era aquele link. E tinha uma mulher falando dos sintomas de projeção astral. E cada vez que ela falava, eu ficava mais curioso. Ela começou a falar de todos os sintomas que eu tinha. Sonhar caindo, sonhar voando, sonhar correndo e não conseguir correr, e outros, etc. Dentro de outros sintomas que as pessoas têm. Por isso que é importante a gente compartilhar o nosso conhecimento, o nosso despertar, para as pessoas verem e tiverem esses sintomas, que elas saibam o que está acontecendo com elas. Foi aí que algo dentro de mim acendeu de uma certa forma. Aquele vazio dentro de mim completou, e eu olhei aquilo, eu fiquei estonteado com aquilo, e eu falei, achei o que eu tava procurando. Aí tinha, no final da entrevista, ela deu o telefone, né?
Ela deu o telefone do instituto, é o IPC, Instituto de Projeciologia e Conscienciologia. Eu moro no Rio de Janeiro e esse instituto é na Barra da... em Copacabana. Esse instituto fica em Copacabana. Então eu liguei para pedir explicação, me disseram o valor do curso e etc. E eu fiz minha inscrição, eu fui fazer o curso. E isso, eu vou falar uma coisa para vocês. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, fazer esse curso. Gente, eu completei uma coisa dentro de mim que eu procurava há muito tempo. Quando eu parava sozinho na laje da minha casa e olhava pro céu e via que alguma coisa estava para acontecer de muito grande, eu achava que o mundo estava muito parado. Quando eu encontrei esse curso, eu falei, eu vou fazer para saber o que está acontecendo comigo. E eu fui fazer. Então eu fiz o curso, foi um curso de 1 mês, eu acho. Foi um curso de férias. Então foi o primeiro e último curso que eu fiz. Depois desse eu não fiz mais. Aí eu só fiz o curso por iniciação, só para saber o que estava acontecendo, o que era. Então eu conheci a projeção astral. Então eu caí dentro, eu caí de cabeça no estudo. Eu falei, é isso que eu vou fazer e eu vou saber o que está acontecendo comigo. E comecei a praticar a projeção astral. Eu tive determinação, força de vontade, esperança. Na minha mente eu sabia dividir cada tipo de coisa. Então eu fui de cara no assunto e comecei a praticar a projeção astral. Aí procurei técnicas, descobri algumas técnicas. Se vocês quiserem, depois eu passo para vocês as técnicas que eu fiz. Toda vez que eu ia fazer, eu pedia ajuda, eu rezava, eu orava. É muito importante quando você for meditar, praticar a projeção astral. Medita, ora, pede proteção aos seus guias, aos seus amparadores, aos seus guardiões. Pede proteção para que nada aconteça com você, que você possa aprender cada vez mais e uma intenção muito boa e muito útil. Tenham intenção clara do que vocês querem. Se vocês querem praticar a projeção astral somente para brincar, ficar voando por aí, ou se vocês querem praticar a projeção astral para evolução, para aprendizado e ajudar as outras pessoas do outro lado. Tenham uma clareza na mente de vocês do que vocês querem. Isso é muito importante em começar a praticar a projeção astral. Parece que as coisas iam vindo naturalmente até mim. Só chegava até mim o que tinha que chegar. Claro que também tem muita informação falsa no YouTube ou na internet, por aí. Mas desde quando eu descobri a evolução espiritual, meu discernimento das coisas, de certas coisas erradas ou certas, sempre foi bom. Algo dentro de mim me diz o que é verdade e o que não é. Mas na verdade, são meus mentores dizendo o que é certo e o que é errado. Meus amparadores, etc. Isso aí é certo, não. Isso aí é errado, isso aí é mentira. Minha primeira projeção astral, por incrível que pareça, foi com 2 semanas de tentativa. Ao contrário de sentir minhas energias, que logo no primeiro dia eu senti. Era um formigamento por todo o meu corpo. Quando eu parei de meditar, eu tava fraco, parecia que eu tava bêbado. Eu achei que eu ia desmaiar, era muito forte. Eu nunca tinha sentido aquilo. Eu via tudo rodando, muita doideira. Eu não sabia o que era, só que eu fiquei até com medo daquelas. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas mesmo assim eu não desisti. Então com 2 semanas eu me projetei pelo meu quarto. Foi de noite, eu tava dormindo. Daí toda vez que eu ia dormir, eu meditava. Eu senti meu corpo leve, senti flutuando. Foi muito maneiro. Foi muito show de bola. E eu escutava barulhos de sino, sabe? Tipo, não de sino não, minto, de bolhas fazendo dentro do meu ouvido. Eu me projetando levinho, passando, flutuando e aquele barulhinho de bolha. Esse é muito interessante, são sinaléticas. Você escuta barulho de sino, de bolhas, de gente falando. Isso são um sintoma que você está se projetando. Aí eu pensei comigo, se eu posso ter controle sobre o meu espírito dessa forma, sair do meu corpo conscientemente e voltar e lembrar do que aconteceu do outro lado, tem algo a mais além disso. Tem algo a mais além só do nosso corpo físico. Desde então, eu não consigo me assimilar mais com a igreja, gente, tá entendendo? Parece que quando você encontra uma outra realidade que se assimila mais com você, aquela que você tinha, você acaba deixando pra trás e respeitando ela do jeito que as pessoas precisam dela. Eu até gosto muito da igreja, foi lá que eu me achei, que eu vi realmente o meu intuito, agradeço. Foi lá que eu tive minha primeira projeção astral, né? Coitado dos meus mentores. Naquele dia eu xinguei tanto eles, da minha projeção, eu xinguei tanto que eles me deixaram de lado, deixaram eu viver minha própria vida sozinho. E com 1 ano de experiência, depois de eu aprender a me projetar no astral, tô aprendendo a me projetar no astral, graças a Deus,
Eu falo isso com muita alegria, felicidade. Eu tive minha primeira experiência com meus irmãos interplanetários. Falar igual a vovó fala, através da minha mãe, com os ET, criança, com os extraterrestres mesmo. Só assim que vocês entendem. E isso eu conto em outra hora pra vocês, essas experiências, tá ok? Então, namastê para todos. Se puderem, envie suas experiências pro nosso canal. Contem como foi o despertar de vocês, assim como eu conto o meu, para nós começarmos a compartilhar com as pessoas as nossas experiências extracorpóreas e etc, ok? Não deixem de fazer isso, vocês vão ver, vamos ajudar muitas pessoas a despertar. Um abraço, fiquem com Deus, namastê para todos, fiquem na paz, fiquem na luz, desperte sua mente. Abraços, tchau.